Como fica a minha relação com a empresa quando eu sou aposentado por invalidez? Esse é o assunto do vídeo de hoje, fica de olho. Muitos trabalhadoras ficam com dúvida quando eles são aposentados por invalidez, o que acontece com o contrato de trabalho, como fica a sua relação com a empresa a partir de então. A empresa pode me mandar embora, não pode mandar embora, o que ela tem que continuar me dando, o que ela pode cortar. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Não importa o motivo pelo qual você está aposentado por invalidez. Se foi por acidente de trabalho, se foi por uma doença comum, se foi por um acidente que você sofreu fora da empresa, não importa, a situação é sempre a mesma e aí vale para todos os casos. Dependendo da situação, se foi por um acidente de trabalho ou se foi por um acidente de trajeto, dependendo do caso, você tem algumas outras informações, como por exemplo, indenização que você tem direito a receber da empresa. Eu vou deixar no card aqui em cima para vocês verem se vocês não viram ainda. Mas o seu contrato de trabalho com a empresa fica suspenso. O que isso quer dizer? A aposentadoria por invalidez, os benefícios por invalidez não são benefícios permanentes. O que isso quer dizer? A partir do momento que o INSS entender que você retomou a sua condição de trabalhar, o INSS pode cessar, ele pode terminar aquele benefício. Então não necessariamente vai ser um benefício que você vai receber até o fim da sua vida. Esse benefício, o INSS a qualquer tempo pode chamar para uma perícia e reavaliar suas condições de saúde. Ele vai verificar se você tem condição de trabalhar, se você tem condição de ser readaptado. Isso só não vai acontecer se você tiver mais de 60 anos ou se você tiver mais de 55 anos com no mínimo 15 anos de contribuição. Aí nesses casos o INSS não te chama mais para perícia. Mas se você tem uma idade inferior a isso ou um tempo de contribuição inferior a 15 anos, se você tiver até 55, o INSS vai te chamar para perícias de rotina para verificar qual é a sua condição de saúde. E aí, se ele entender que você tem condição de voltar a trabalhar, se ele entender que você tem condição de ser readaptado, ele vai te dar alta e vai te mandar de volta para a empresa. Então, o que isso quer dizer? A partir do momento que você se afastou por invalidez, até você retornar, o seu contrato de trabalho fica suspenso. Enquanto você estiver recebendo o benefício por invalidez, a empresa não pode te mandar embora e você não pode pedir demissão também. A partir de qual momento a empresa vai poder te demitir ou a partir de qual momento você vai poder pedir demissão? Somente depois que o seu benefício por invalidez terminar. Isso quer dizer, o INSS te dá uma alta, te mandar de volta para o trabalho, ou então quando você converter a aposentadoria por invalidez em aposentadoria por tempo de contribuição. Aí nesse caso, um benefício substitui o outro. Então nesse caso, a suspensão do seu contrato termina e aí sim a empresa vai poder fazer sua demissão. Então agora eu vou te dar uma dica. Pense muito bem, dependendo da sua idade, se vale a pena você pedir a conversão da sua aposentadoria por invalidez em aposentadoria por tempo de contribuição. Porque se isso acontecer e a empresa te fornecer um plano de saúde, por exemplo, ela vai poder te demitir e aí você vai ficar sem um convênio médico. Quais são as obrigações da empresa com você enquanto você estiver afastado por invalidez? Primeiro, óbvio, ela não vai fazer nenhum tipo de pagamento de salário e nem de benefício para você. Então, se você recebe, por exemplo, uma cesta básica, se você recebe, por exemplo, um vale alimentação, um vale refeição, ou uma participação nos lucros, ou independente de qualquer tipo de benefício, que seja pecuniário ou em espécie, a empresa vai poder suspender. Por quê? Como eu falei, o seu contrato está suspenso, então ela não tem nenhuma obrigação com você. Existe uma exceção? Sim, existe uma exceção, que é o plano de saúde. O plano de saúde a empresa não pode cortar, mesmo que você esteja aposentado por invalidez. Por quê? Porque é nesse momento que você mais precisa do seu plano de saúde. Então, exatamente por isso, a Justiça entende que a empresa não pode cortar o seu convênio nesse período. A empresa pode te convocar para comparecer no trabalho para fazer uma avaliação médica sua, por exemplo? Não pode. Isso daí, durante esse período que você estiver recebendo o benefício por invalidez, isso daí é uma prerrogativa, é um direito exclusivo do INSS, desde que você não tenha mais de 60 anos ou mais de 55 anos com 15 anos de contribuição. Nesse caso, o INSS não pode mais te chamar. Mas fora isso, o INSS pode te chamar para reavaliar, mas o médico do trabalho não. O teu contrato está suspenso e você vai passar com o médico do trabalho só quando você tiver alta do INSS. Aí, nesse caso, ele vai fazer um exame de retorno e vai avaliar a sua condição de trabalho.
Fora isso, não. O médico do trabalho não tem direito de te reavaliar, até porque ele não vai fazer não vai ter nenhuma utilidade essa informação para ele. O máximo que eles vão fazer é, caso você esteja bem, fazer uma denúncia no INSS. Então, se a empresa te convocar, você não compareça para avaliação pelo médico do trabalho. Se em algum momento você retomar sua condição de trabalho, a empresa pode te recolocar para trabalhar? Sim, ela pode e deve te recolocar no trabalho. Ela pode te demitir? Depende da situação. Se foi uma invalidez por acidente de trabalho, você vai ter um período aí de estabilidade por pelo menos 12 meses. Se você, por outro lado, ficou afastado por uma doença comum ou por um acidente fora do trabalho, a empresa vai poder fazer sua demissão, a não ser que no acordo coletivo da sua categoria tenha algum impedimento. Muitas vezes, alguns acordos prevêem um período de 60 dias, de 90 dias, 30 dias às vezes, no qual a empresa não pode te demitir. Então a empresa pode te indenizar desse período, ou então, passado esse período, a empresa vai poder fazer sua demissão. Se você, por exemplo, tinha férias vencidas antes de se afastar por invalidez, a empresa vai poder conceder essas férias ou indenizá-las na rescisão. Mas se você ficou afastado por mais de 6 meses, isso serve também para o caso de auxílio-doença, o período de férias que você estava contando, aquele que você ainda ia adquirir, ele é zerado e aí começa de novo quando você retorna ao trabalho. Agora, uma coisa curiosa. Quando você está afastado em auxílio-doença por conta de um acidente de trabalho, a empresa tem a obrigação de continuar fazendo recolhimento do seu fundo de garantia. Mas se o seu benefício é por invalidez, a empresa deixa de ter essa obrigação. Isso não está previsto na legislação. Muitas empresas continuam fazendo recolhimento, mas aí é por opção dela, não tem problema nenhum. Mas inexiste essa obrigação, a partir do momento que você está afastado por invalidez, da empresa continuar recolhendo seu fundo de garantia, mesmo que tenha sido por acidente de trabalho. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, manda aqui nos comentários para mim ou manda por WhatsApp, o meu link está sempre aqui na descrição do vídeo. Manda lá para mim que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês, espero ter ajudado em alguma dúvida que você tiver sobre esse assunto e até o próximo vídeo.